Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que bom, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para conversarmos e refletirmos sobre as verdades do Evangelho do Cristo. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui juntos para podermos estudar as Tuas palavras de amor. Envolve a todos aqueles que estão conosco agora nas dulcíssimas vibrações do Teu amparo fraterno. Rogamos o amparo das equipes espirituais para que elas possam fluidificar as águas, possam visitar os lares e possam estar junto a todos aqueles que nos acompanham neste momento. Ampara todo o planeta Terra, especialmente aqueles que experienciam as dificuldades dessa pandemia, seja relacionada a perdas de entes amados, às questões financeiras, seja qualquer dificuldade, que esses corações possam ser fortalecidos em esperança, que esses corações possam compreender que nenhum de nós está sozinho e que a vontade do Pai, por meio desses desafios, nos convida a exercermos a fé, a luta e principalmente o amor. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Hoje a nossa palestra, vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 5, e o tema que será feito hoje, que nós desenvolveremos hoje, será a infelicidade real. Então, lembrando, o capítulo 5 é que fala os bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados, e os que sofrem perseguição, pois o reino do céu será deles. A infelicidade real é a passagem ditada por Delfina de Girardin. Ela fala que toda a gente fala da infelicidade. Toda a gente já sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Mas, na verdade, nesta passagem, ela narra que quase todos se enganam e que a desgraça real não é absolutamente o que supomos. Vemos a infelicidade na falta de gás do fogão, na ameaça do credor, na morte prematura, nas lágrimas, na traição, na velhice. A tudo isso e muitas coisas mais damos o nome de infelicidade, de desgraça. Sim, é desgraça quando enxergamos somente a vida atual. Mas ela segue dizendo que a verdadeira desgraça está mais nas consequências de um acontecimento do que no próprio acontecimento. Por exemplo, se um episódio considerado feliz na ocasião, mas que acarreta consequências sinistras, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa aborrecimento e acaba produzindo bem? A tempestade que arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, é uma felicidade ou uma infelicidade? Então, para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver primeiro as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade nos é feliz ou infeliz, precisamos nos transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então,
tudo que se chama infelicidade, segundo as nossas acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. E a Delfina nos revela a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que desejamos com todas as garras das nossas iludidas almas. A alegria, o prazer, o tumulto, a vã agitação, a satisfação louca da vaidade. Estas são a infelicidade. E estas que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento e que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Delfina conclui assim: a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procuramos conseguir. No livro Assistência Fraterna, a senhora Alzira Bessa escreveu: o materialismo é o maior recurso que afasta o homem de Deus. O ter é o principal objetivo, o que nos distancia dos compromissos assumidos para a nossa existência. O consumo, o marketing, desviou e segue nos desviando para um mundo de ilusões. E as calamidades, as intempéries ainda são necessárias para nos acordar. Não tem nenhuma semelhança com o que estamos vivendo agora, né? E a doutrina espírita veio nos ensinar que a imortalidade da alma para direcionarmos nossos planejamentos para a vida futura. Ela exerce um grande papel na vida do espírito, mostrando o valor da reencarnação, da mediunidade e da comunicação entre os dois planos, nos alertando da verdadeira vida que é a espiritual e não a material, a qual estamos presos. Reencarnar é nascer de novo, é voltar a vivenciar novas oportunidades sem eliminar as conquistas e as experiências adquiridas. A cada reencarnação, abraçamos novos compromissos, novos relacionamentos, situações que se diferenciam entre si. Deixamos de ser esposas para ser irmãs, mães, avós, amigas. E a mudança da situação é a grande oportunidade de aprender. Tudo se renova, muda, mas os sentimentos se misturam até que compreendamos o amor que Jesus veio nos ensinar, o de sermos irmãos. E é esta a grande verdade que esquecemos de praticar. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai e com a mesma centelha divina que Jesus porta e portava em suas inúmeras encarnações. Nós somos como Deus nos criou para ser. Não valemos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos. E somos todos um, todos iguais. Precisamos aprender a encarar que tudo que nos acontece e que ora catalogamos como certo, ora como errado, são as experiências que viemos praticar. Como no exemplo acima da senhora Delfina, como podemos julgar um evento que nos acontece como bom ou ruim? Vou dar um exemplo como uma dona de casa. Quando vou fazer um bolo e sigo a receita direitinho e o bolo não cresce, eu justifico ou reclamo das seguintes formas: o fermento estava velho, o forno estava mal regulado,
não bati a massa o suficiente, mas com certeza algo aconteceu com o meu bolo que fez com que esta criação não fosse aquilo que realmente eu queria. Por fim, eu concluo: o bolo não deu certo. Mas será que não deu certo, ou este certo, errado, era uma oportunidade de aprendizado? E este é o ponto crucial em nossas vidas, o julgamento. Tudo julgamos: nossas existências, nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos desejos, quando não estamos julgando os outros, o que é pior ainda. Mas não nos preocupemos com os outros, voltemos nossa atenção para o que podemos mudar, que somos nós mesmos. Ninguém muda ninguém, a não ser a si próprio. Pergunta então, o que adianta ficar nos culpando e não ter atitude de compaixão por nós mesmos? No livro Jesus no Lar, Chico Xavier, escrito por ele, e pelo espírito Nélio Lúcio, o conto O Argumento Justo exemplifica exatamente sobre isso. Eu vou contar a seguir. Numa tarde, Tadeu e André foram atacados por alguns malfeitores. Não foi nada grave e, ao chegarem à casa de Simão, sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer a amargura que lhes dominava a alma. Tadeu disse aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova, contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Aqui ouço as explanações do Evangelho, lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Falou então André: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou ovelha obediente, entretanto, ao me distanciar, basta uma palavra insignificante de incompreensão para me desarmar. Reconheço-me incapaz de tolerar um insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir, ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal, qual me vejo? Pedro também falou: Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, me espanto diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do reino se me encontro assim, insuficiente e incompleto? Outras dúvidas apareceram, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu: Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda está muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro com asas. A meu ver, os anjos ainda não encontram domicílio no chão áspero em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos esquecer a bendita oportunidade de crescer para Ele. No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer do seio da terra, para se transformar em vinho e saciar a sede de todos. Mas, e se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus,
e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer dos céus para nos substituir no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente e o ensino ao ignorante. É uma grande verdade, né? Assim como os discípulos que acompanhavam Jesus, nós também nos declaramos fracos, devedores, incapazes. Mas o caminho verdadeiro é o despertar para a realidade do ser. Não é um caminho de realizações e orgulho, de se ver progredindo de forma a se sentir envaidecido e achar que é merecedor do céu. Tudo o que criamos não tem valor em si, mas o valor que nós damos para eles. Ficar me culpando pelo meu bolo errado, ou me divertir com a receita que deixou de crescer, ou que cresceu demais, ou que ficou salgada. E o caminho a se escolher é o da entrega, o caminho da não resistência, o de retorno para casa. Seja feita a tua vontade e não a minha, pois por mim mesmo nada faço. E o caminho que até agora escolhemos percorrer, aquele do julgamento, do se sentir incapaz, do se sentir injustiçado, se perguntar sempre, por que está acontecendo isso comigo? Não é aquele que nos levará para casa. E o que adianta brigar ou reclamar da vida, do trabalho, dos políticos? Simplesmente entrega, não resista. E como a gente faz para entregar? Primeiro, permitindo tudo acontecer, não brigando com seu destino, aceitando a sua personalidade, suas emoções, seu corpo. São os presentes que Deus te proporcionou nessa jornada para aprender e se desenvolver nos lugares, nos acontecimentos, com as pessoas e experiências que o Pai teceu para o seu retorno ao lar. Nada do que nós experimentamos é causado por algo de fora. Nós experimentamos apenas o resultado das nossas próprias escolhas. Reconhecer que errou, mas olhar para esse erro como uma criança. Jesus não disse, deixe vir a mim as criancinhas? Foi no sentido de olharmos nossos erros e incapacidades e começar de novo com inocência. Não será também isso que ao nascermos começamos na infância, sem nos recordar de nada? Veja uma criança brincando, dê a ela uma caneta que seja. Ela vai falar, uau, que maravilha! Se está brincando com bloquinhos, tantas vezes que cair, ela recomeçará a empilhá-los novamente com pureza, com inocência. No exemplo que foi dado do espírito Neo Lúcio, a lição não é exatamente essa de que ainda não somos anjos e temos que fazer a nossa parte? E é preciso muita coragem, muita fé para olhar para todas as suas criações, pensamentos, sentimentos, manifestações, com amor e com a inocência da criança, sem se culpar ou vangloriar. Então, mãos à obra. Na minha experiência, o que mais tem me ajudado a modificar é tentar não escutar a minha mente, que constantemente fica buzinando na minha cabeça,
frases depreciativas ou críticas. Dizem que temos 70 mil pensamentos por dia. Isso equivale a 3.000 mais ou menos por hora e a 50 por minuto. Seria cada pensamento, um pensamento por segundo quase. Olha quanto tempo jogado fora. Ficamos muito ocupados com o mundo causal, atrelados nos nossos inúmeros pensamentos, e deixamos de nos conectar com o mundo espiritual, com a nossa intuição, com os nossos guias, com os nossos anjos de guarda. Vejam que interessante a questão 89 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: o pensamento não seria a própria alma que se transporta? E a resposta foi: quando o pensamento está em algum lugar, a alma aí está também, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Podemos deduzir que nós habitamos onde está nosso pensamento, vivemos onde está a nossa atenção. Aqui eu que pergunto: será que iremos ao umbral porque merecemos ou porque nossos pensamentos e emoções nos ligam a este universo? Nada nos é imposto, exceto os pensamentos que escolhemos manter. Nada nos aprisiona, exceto a nossa própria percepção de aprisionamento. E somente quando silenciamos a mente e tentamos ficar sem pensar, que temos insights, lembranças, orientações, resoluções de problemas. Porque muitas vezes ao acordar, temos respostas para problemas complicados. Einstein dizia que quando ele deixava de pensar no problema, que ele encontrava a resolução do mesmo. E como trabalhar esse desligar do pensamento? Existem várias formas, e a melhor é sempre ensinada por Jesus: orai e vigiai. É difícil, né? Mas a gente tem que começar a praticar. Não diz o provérbio chinês: uma longa viagem começa por um passo? E até na medicina já é orientado sobre essa prática. Tem um médico do Einstein, do Hospital Albert Einstein, que diz que passamos muito tempo da vida cuidando do mundo externo, enquanto todos deveriam reservar um tempo do dia para o autocuidado, a higiene, não só física, mas também mental. E o primeiro passo: desligar nossas TVs, usar nossas redes sociais com moderação. Ao se levantar, não se esquecer de orar, agradecer pela noite de sono e desejar um dia pleno para si e para os outros. No meio do dia, procurar um tempo para se desligar dos afazeres e novamente agradecer ou fazer uma oração. À noite, principalmente antes de dormir, acalmar a mente, fazer orações, agradecer pelo dia, pedir amparo durante o sono, ajuda para seus problemas e não esquecer de orar por todos, não só pelos seus. Implantar em sua casa o Evangelho no lar, que protege, ampara, ilumina não só a sua casa, mas também dos seus vizinhos. Não maldizer, e sim bendizer, procurar enxergar o lado bom das pessoas e deixar de somente ver os erros e procurar apreciar suas habilidades. Iniciar a vivência do aqui e agora, ter seu pensamento neste momento e você estar vivendo no presente,
Isso não quer dizer que vamos esquecer o passado. Não, ele é importante para direcionar nossos atos e ações. E nem que vamos deixar de nos preocupar com o futuro. Ele também é importante para o nosso planejamento, mas não colocar sempre para amanhã como meta e deixar de fazer o presente. Procurar viver o dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, com foco no que está fazendo, isto é, no agora. Nós não vivemos 100% no presente. Isso também é perfeitamente normal. Quando menos percebemos, já estamos divagando nos afazeres, nas contas a pagar, no que o vizinho disse, na série que estamos assistindo. E é aí que devemos colocar em prática o voltar para o presente, simplesmente passando a observar mais e a não agarrar-se ao pensamento. Percebeu o que está pensando, divagando, se culpando, julgando? Aprenda a soltar. Lembre, orai e vigiai. No dicionário, oração quer dizer prece sob forma de meditação. Ela te liga ao Criador. Crie uma frase como uma oração curta que te traga para o presente. Vou dar exemplo de frase. Eu sou como Deus me criou. Ou eu sou como o amor me criou. Pode ser também descanso no amor. Ou descanso em Deus. Então, pense na sua frase curta. Quando se der conta que está divagando e que saiu do agora. Mas não fique repetindo ela. Pois vigiar não é observar. Então, pense a sua frase, solte e simplesmente observe. O observar é o ato que ajuda a ficar presente e, quem sabe, a receber auxílio através de alguma intuição que muitas vezes é um sopro do seu mentor. Aprenda com a natureza. Você já viu algum animal preocupado em comprar comida ou arrumar sua casa ou se o governo é corrupto? Lembre-se sempre da frase de Jesus: olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E quando você entrega, deixando o lírio crescer, passa a ser um observador. Você vê o que precisa ser feito e parte para a ação, fazendo uma coisa de cada vez. Então, bora lá! Para uma boa prática de presença, entrega, oração e observação. Agora vamos encerrar com uma oração do livro O Caminho do Coração. Que apenas Cristo viva em mim e seja esta criação que um dia eu pensei ser eu. Que apenas Cristo inspire cada pensamento, cada respiração e cada escolha. Que o amor dirija cada passo. Que o amor transforme esta jornada através do tempo, para que, no tempo, eu realmente possa conhecer a realidade da eternidade, a santidade da paz, a santidade da intimidade, a alegria do amor do Pai, antes de cada respiração e mesmo antes de cada pensamento que surja na mente. Muito obrigada e boa noite.